Vou te fazer uma pergunta. Na sua vida, você já entrou num lugar e ninguém te reconheceu? Ninguém te respeitou? Ninguém te levou a sério? E aí, o que você fez? Este vídeo é exatamente sobre esse momento. Mas desta vez, o homem que entrou naquela sala tinha nas mãos algo que ninguém naquele lugar conseguia imaginar e ninguém sabia. O som 1960, São Francisco. Naquela noite havia uma pequena academia de artes marciais, lotada. A maioria eram pessoas que praticavam artes marciais, e os olhos delas não estavam na porta, estavam no palco, porque no palco estava Bruce Lee. Naquela época, Bruce Lee era um nome muito comentado em São Francisco. Jovem, rápido, inteligente, ensinava Wing Chun, mas era mais conhecido pela forma como falava do que pelo que ensinava. Quando entrava numa sala, todo mundo se virava. Quando começava a falar, todo mundo ficava em silêncio. Naquela noite também era assim. Bruce Lee estava no palco falando, mostrava com as mãos. Sua energia enchia a sala. As pessoas olhavam para ele, sorriam, balançavam a cabeça concordando. E foi exatamente nesse momento que a porta dos fundos se abriu. Um homem entrou, baixo, roupa simples. Ninguém nem se virou para olhar. Ele foi sentar num canto, em silêncio. Ninguém conhecia aquele homem, ninguém sabia o nome dele e ninguém estava nem aí. Aquele homem era Mas Oyama, mas ninguém naquele salão sabia disso. Se soubessem, o que pensariam? Saberiam o seguinte: esse homem passou 14 meses numa montanha, sozinho. Toda manhã acordava antes do sol nascer, se lavava com água gelada, batia nas árvores, milhares de vezes, todo dia, até as mãos deixarem de ser as mãos de qualquer pessoa. Se soubessem, saberiam também o seguinte: essas mãos já não eram mãos normais. As articulações estavam achatadas, a pele parecia madeira. Quando você batia nelas, sentia como se tivesse batido numa pedra. Mas, naquela noite, ninguém sabia nada disso. Naquela noite, Mas Oyama era apenas um estranho silencioso sentado num canto. Bruce Lee desceu do palco. Foi cercado. Todo mundo queria falar com ele, fazer perguntas, tirar foto. Oyama se levantou, passou pelo meio da multidão e parou na frente de Bruce Lee. Quero fazer sparring com você, disse. Bruce Lee olhou para ele, de cima a baixo, para esse homem baixo, de roupa simples, que ninguém conhecia, e sorriu. Claro, disse. O salão ouviu isso, e uma sensação se espalhou pela sala. Não era expectativa. Era expectativa de entretenimento, porque todo mundo estava pensando a mesma coisa. Quem é esse cara? Esse homem está desafiando Bruce Lee? Esse aqui? Esse homem pequeno? Os sussurros começaram, depois as vozes, depois riram. Riram de Oyama. Os dois subiram no tatame. A postura de Bruce Lee era como sempre, leve, pés rápidos, mãos prontas. Toda a sala sabia como ele se movia. Tinham visto, tinham assistido com admiração. Oyama simplesmente ficou parado, não se moveu, mãos nos lados, pés no chão, como se não estivesse lá. O público viu isso e riu ainda mais. Olha como ele fica parado. O que esse cara vai fazer? Vai acabar agora. Bruce Lee avançou, disparou o primeiro soco. Oyama desviou a cabeça para o lado, só alguns centímetros, o suficiente. Bruce Lee tentou de novo, mais rápido, mais forte. Oyama não estava lá. O público começou a ficar em silêncio. Bruce Lee era rápido, muito rápido. Naquela época ninguém era tão rápido quanto ele, mas em todo lugar que ele ia, Oyama não estava. Tudo que ele acertava encontrava ou o ar ou algo duro como pedra. Deu um chute. Oyama levantou o braço. Bruce Lee sentiu aquele braço e algo dentro dele mudou. Esse braço não era normal. Sentiu como se tivesse chutado uma pedra. O tornozelo ficou dormente. Hesitou por um momento e naquele momento Oyama se moveu. A mão direita veio,
não era lenta, mas também não era rápida. Era simplesmente na hora certa. Desequilibrou Bruce Lee, girou, e de repente Bruce Lee se encontrou no chão. O salão congelou. 1 segundo de silêncio. Depois as vozes subiram, mas dessa vez era diferente. Dessa vez não eram vozes de surpresa, eram vozes de raiva. O que foi isso? Como aconteceu isso? Tem trapaça aqui? E alguém gritou: "Vá embora daqui!" Não para o Yama, para Bruce Lee. Fará um ciento. Por que vaiaram Bruce Lee? Por ter perdido? Não. Perder não é vergonha. Ele estava errado? Não. Ele mesmo havia desafiado. Aquelas pessoas vaiaram Bruce Lee por isso, porque a expectativa delas foi destruída. Elas vieram naquela noite para ver uma coisa, para ver Bruce Lee vencer, e ele não venceu. Mas tem algo mais profundo ainda. As pessoas naquele salão riram de Oyama, diminuíram ele, disseram: "Quem é esse?" E o homem que diminuíram derrubou o herói delas. Esse sentimento te parece familiar? Na sua vida, você já diminuiu alguém e essa pessoa te surpreendeu? O que você sentiu naquele momento? Bruce Lee estava deitado no chão. O salão ainda estava barulhento. As pessoas gritavam, falavam, tentavam entender. Oyama se abaixou, estendeu a mão, em silêncio. Bruce Lee olhou para aquela mão, depois a pegou, se levantou e olhou nos olhos de Oyama. O que ele viu lá? Não viu vitória, não viu desprezo, viu apenas respeito. Os dois homens se olharam por um longo momento. Então Bruce Lee fez uma coisa, se inclinou, profundamente, com respeito. O Yama também se inclinou. O salão dessa vez ficou em silêncio, porque naquele momento todo mundo entendeu uma coisa. O vencedor daquela noite não era só o Yama, e o perdedor daquela noite não era só Bruce Lee. Naquela noite todo mundo aprendeu algo. A noite acabou, as pessoas foram embora, mas Bruce Lee não esqueceu aquela noite. Disse para um amigo: "Esse homem me ensinou algo hoje. Ainda não entendo completamente o que aprendi, mas aprendi." Nos anos seguintes, Bruce Lee desenvolveu o Jeet Kune Do, criou uma das filosofias de combate mais influentes do mundo e sempre disse o seguinte: os melhores professores são aqueles que te derrubam. Naquela noite, Masuyama derrubou Bruce Lee, mas ao mesmo tempo abriu uma porta para ele. E o que Masuyama pensou naquela noite? Provavelmente não pensou nada. Na manhã seguinte acordou, fez o mesmo treino, com a mesma disciplina, com a mesma insistência, porque o Yama era assim. Não importava o que acontecia ontem, de manhã a mesma árvore estava esperando. Essa história tem 2 lições. A primeira vem de Oyama: mesmo que ninguém te conheça, mesmo que ninguém te leve a sério, mesmo que ninguém saiba o que você carrega, você sabe o que carrega, e isso é suficiente. A segunda vem de Bruce Lee: cair não é acabar. O que importa de verdade é pegar aquela mão, se levantar e se inclinar com respeito. Agora te pergunto, qual dos dois você é? Você é o Oyama, que ninguém conhece, mas que carrega montanhas por dentro? Ou você é o Bruce Lee, que desafia tudo, cai, mas se levanta? Os dois são fortes. Os dois são necessários. Escreve nos comentários qual dos dois você é, porque a resposta para essa pergunta é muito mais interessante do que a luta daquela noite.